Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia agora para ouvir o que Deus tem a falar conosco. Abra em Mateus, capítulo 16, versículo 26. E o tema da nossa mensagem é: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todos acharam? Então diz assim a palavra do nosso Deus: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que será que Jesus quis dizer com isso, hein? Nós vamos saber daqui a pouquinho. Vamos orar para que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que a gente compreenda a mensagem dele. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas. Se é preciso ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é um Deus de infinita bondade, de infinita misericórdia. E se não fora a tua bondade e a tua misericórdia, que se renovam a cada dia, a cada manhã, nenhum de nós estaria aqui nessa hora. Nenhum de nós subsistiria no teu caminho. É a tua bondade, é o teu amor, é a tua graça que refreia os nossos impulsos pecaminosos. É a tua graça que faz com que nós andemos nos teus retos e santos caminhos. E por isso, meu Deus, nós reconhecemos que somos pessoas vulneráveis. Não somos super-homens, não somos super-crentes, não. Somos frágeis, dependemos do Senhor, precisamos de Ti às 24 horas do dia, porque senão a gente sucumbe, porque senão a gente não consegue continuar indo em frente. E por isso temos sede de ouvir a tua voz, temos fome da tua palavra e da tua verdade. E por isso adoramos o teu nome, pelo muito que o Senhor nos amou, e pelo muito que o Senhor nos ama, e pelo muito que o Senhor ainda nos amará. Então fala, Senhor, mais uma vez ao nosso espírito, fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir o Senhor, nós dependemos disso. Se o Senhor não falar, como é que nós vamos encontrar resistência? Como é que vamos nos mantermos fortes para enfrentar as lutas do dia a dia da vida? E elas são muitas, meu Deus, o Senhor sabe. Não leve em consideração as nossas falhas, nossas fraquezas.
os nossos vacilos momentâneos, mas leve em consideração o quanto nós cremos na tua verdade, o quanto nós levamos a sério o Senhor, a tua obra. Nós não brincamos de igreja, nós não brincamos com a nossa vida espiritual. Então fala-nos nessa manhã, usa-me como teu pastor, como teu servo, por amor do nome de Jesus eu te peço, dá-me a inspiração, meu Pai, a capacidade, para que eu possa proclamar a tua palavra desse altar, mas proclamar a tua palavra com verdade, com sentimento, com emoção na alma, para que o teu nome seja glorificado e para que a tua igreja se alimente do alimento sólido que o Senhor nos concede. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, está aqui mais um texto que ao longo dos séculos a igreja não tem discernido de uma maneira correta. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Imagina-se que quando Jesus proferiu essas palavras, que Jesus estava falando de perder a salvação. Não no sentido da pessoa, não apenas no sentido da pessoa ser salva e deixar de ser salva, mas principalmente no sentido da pessoa deixar de conquistar a salvação. Esse era o entendimento. Por isso que normalmente a igreja só aplica esse texto aqui para quem está fora da igreja, para quem está distante da igreja. Aquela esposa que tem um marido incrédulo, que só pensa em trabalhar, em ganhar dinheiro, e ela diz para ele: olha, meu marido, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você trabalha numa empresa, num banco, num escritório, numa fábrica, o teu patrão, um homem rico, bem-sucedido, mas vazio de Deus, e você fica louco para ter uma chance de falar alguma coisa para ele. Um dia, ele dá uma bobeira e você diz: olha, queria dar um recado de Deus para o senhor é muito rico, o senhor é muito bem-sucedido, o senhor tem tudo que o dinheiro pode dar, mas é bom lembrar que Jesus diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas olha, na verdade, irmãos, esse texto aqui, ele se aplica a todas as pessoas, mas principalmente a nós, que somos filhos de Deus, que somos lavados, que somos remidos, que somos glorificados pelo sangue de Jesus Cristo. Principalmente a mim, principalmente a você. Olha o equívoco que a igreja comete. Porque aqui, Jesus não está falando sobre salvação. Jesus não está falando sobre a possibilidade de uma pessoa ganhar a salvação, nem tampouco sobre a possibilidade de uma pessoa vir a perdê-la. Olha, nós da graça de Deus, nós sabemos que a salvação é um dom de Deus. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A salvação depende única e exclusivamente de Deus. E uma vez que Deus salva o homem, olha, essa salvação é eterna, ela é sem fim, não se perde mais nunca. Por isso que nós somos uma igreja que temos a ousadia de, mesmo indo contra todo o sistema religioso, dizer em alto e bom som: salvo uma vez, salvo para sempre. E dizemos isso não porque entendemos assim e o outro entende diferente. Não dizemos isso porque foi o que Jesus disse. Lá em João capítulo 10, versículo 28, o que ele disse? Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. E eu os ressuscitarei no último dia. Então, se não está falando de salvação, o que significa de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso aqui é muito interessante, viu?
Porque veja que nessa coisa da pessoa querer ganhar o mundo, Jesus disse, olha, você corre o risco de perder a alma. Você corre esse risco. E não pense, por favor, vou repetir, que isso aqui só possa acontecer com aquele empresário rico, que só pensa em dinheiro, que só pensa em poder, que não pensa duas vezes de usar meios escusos e escuros para alcançar os seus objetivos. Não. Irmãos, igreja, isso aqui pode acontecer com cada um de nós. Isso aqui pode acontecer comigo, que sou um pastor, mesmo pregando o evangelho da graça de Deus. Se eu não tomar cuidado com essa coisa de ganhar o mundo, eu posso perder a minha alma. Veja a gravidade disso aqui. Aí vem a pergunta, pastor, o que significa ganhar o mundo? O que adianta ganhar o mundo inteiro? Significa, por exemplo, ser bem-sucedido, significa realizar sonhos, alcançar metas, significa buscar uma satisfação pessoal, significa um monte de coisa. E a história inteira do mundo mostra isso. Gente que ganhou o mundo e perdeu a alma, gente que virou papa e perdeu a alma, virou bispo e perdeu a alma, virou poderoso dentro da religião e perdeu a alma, gente que dominou reinos e perdeu a alma, seduziu quem quis seduzir, perdeu a alma, comprou aquilo que quis comprar, perdeu a alma, estudou aquilo que quis estudar e perdeu a alma. Isso é grave. A história mostra isso aqui. Então todos nós, independente de cor, independente do grau de instrução que tenha, independente do nível financeiro, independente da atividade que executa, cada um de nós tem um mundo a ganhar. E cada um de nós, nesse ímpeto de ganhar o mundo, corremos o risco de perder a alma. É isso que Jesus está dizendo aqui. Agora, se não é salvação, e nós já sabemos que não é, o que é a alma, hein? O que é a alma? A alma é a psique, é a sede das emoções, é a sede da intuição, é aquela coisa que faz você ter intuição, é a sede do prazer, é a sede do gosto, é a sede da poesia, da sensibilidade, é a alma que faz a gente vibrar com aquela sensação de paixão por alguma coisa, é a alma que faz a gente sentir saudade, que faz a gente sentir amor ou ódio. Tudo isso é a alma. Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, inspirado por Deus. Ele disse assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que o homem é formado de quê? Corpo, alma e espírito. A alma é que faz essa conexão entre o nosso ser material, o nosso ser carnal e o nosso espírito. É a sede dos sentimentos e das emoções. Sem alma, eu sou um espírito que não fala com o mundo, que não se comunica com o mundo. Sem a alma, eu sou apenas um corpo que não se comunica com o meu consciente. Vocês estão entendendo isso? Corpo, alma e espírito. Está aqui, ó. Então Jesus diz, tome cuidado, porque nesse afã de ganhar o mundo, você pode perder a sua alma. Nesse afã, nesse ímpeto de ser bem-sucedido, nesse ímpeto de você querer realizar os teus sonhos, alcançar as tuas metas, alcançar satisfação pessoal, você pode perder a sua alma. Agora,
esse ganhar o mundo aqui não tem nada a ver com batom. A igreja, às vezes, cai nesse fanatismo ridículo e diz assim, aquela irmã ali está no mundo, porque ela pinta os lábios com batom. Está no mundo. Né? Ela cortou o cabelo, ela está no mundo. Porque ele diz que quem é de Deus não pode cortar o cabelo. Ela é bonita, ela está no mundo. Porque para a igreja, de uma maneira geral, para ser de Deus, tem que ser feia. Tem que ser uma pessoa feia, mal vestida, que não se cuida, que não se trata. O irmão joga futebol, ele está no mundo. Eles acham que para ser de Deus não pode praticar esporte. Quer dizer, tudo isso é um fanatismo que só adoece as pessoas. Só adoece. Aí você pergunta, pastor, quer dizer então que eu não posso desejar ver os meus sonhos realizados? Quer dizer que eu não posso desejar conquistar coisa, alcançar as minhas metas? Quer dizer que eu não posso ter objetivos na vida? É isso que o Senhor está dizendo? Não estou dizendo isso. Claro que você pode. O que você não pode é se deixar dominar por essa coisa de querer conquistar o mundo, de querer ganhar o mundo. Isso não pode tomar conta do teu coração. Você tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Você tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Tem gente que fica tão obcecada em vencer na vida, em conquistar alguma coisa, em realizar sonhos, em atingir as metas que ele mesmo determina. Fica tão obcecado que ele vai ficando vazio por dentro. Nada em volta dele interessa mais. Ele não enxerga mais nada, ele só enxerga aquilo. Ele se foca naquilo. Ele não tem mais nenhuma outra visão de vida. Ele não tem mais nenhuma outra visão de mundo. Pastor, e como é que eu perco a minha alma? Bom, na igreja evangélica, de uma maneira geral, diz assim: se no dia que Jesus voltar, Jesus te encontrar dentro de um cinema assistindo um filme, você fica, perdeu a tua alma. Se você dormir sem roupa e Jesus voltar, ferrou-se. Perdeu a salvação, porque nu não entra no céu. Essa é a mentalidade. Levantou a voz para a tua mulher, ou a mulher levantou a voz para o marido, olha, se nessa hora Jesus estiver voltando, dançou, ficou, perdeu a alma. Por isso que o pessoal pensa que esse perder a alma aqui que Jesus se refere, é a pessoa ir para o inferno, que a pessoa perder a sua salvação. Olha, meu irmão, não é desse inferno que nós sabemos, Jesus disse, foi preparado para o diabo e seus anjos, que Jesus está falando aqui. Jesus está falando aqui de um inferno psicológico. Esse inferno psicológico é a perda da alma em vida. Você perde a tua alma em vida. Não é perder a salvação, é você perder a capacidade de amar, a capacidade de se emocionar, a capacidade de sentir afeto. Você tem observado como nós estamos vivendo num mundo desalmado? Às vezes você vê uma pessoa tão fria. Normalmente as pessoas só enxergam isso quando o sujeito pratica um crime bárbaro. Aí diz, é um desalmado. Como é que matou a pessoa dessa maneira? Como é que pegou uma criancinha com instintos bestiais, né? Estrupou a criança e ainda matou. Isso é um desalmado, não é assim que se fala? Não é? Então, essa é a perda dessa capacidade de sentir carinho, de sentir misericórdia pelas pessoas, de sentir amor. Às vezes o sujeito é um empresário rico, bem-sucedido, cheio de grana. Ele acorda de manhã cedo, toma um banho, se barbeia, bota um perfume francês da melhor qualidade, veste uma roupa importada, um terno italiano, calça sapatos de couro alemão, põe uma gravata francesa, olha, entra num carrão lá, numa Mercedes-Benz, acelera e vai ganhar o mundo. Sai para ganhar o mundo.
problema é que um sujeito assim, às vezes, ficou tão obcecado em ganhar o mundo, que ele nem lembra mais qual foi a última vez que ele deu um abraço num filho, que ele abraçou a sua filha, qual foi a última vez que ele deu atenção à sua mulher, à sua esposa. Ele nem lembra mais qual foi a última vez que ele chorou. E quando eu digo chorou, eu digo aquele choro que só chora o sujeito que tem alma. Só chora a pessoa que tem sensibilidade. Talvez a última vez que ele chorou foi quando o pai dele morreu e ele foi no enterro e deu um trabalho desgraçado para ele chorar. Porque o cara é tão frio, ele se controlou tanto que para cair uma lágrima foi duro, viu? Foi duro. Às vezes uma mulher chega nos seus 30, 35 anos, ainda não casou, aí ela diz assim, caramba, já tenho 35. Começa já a imaginar os efeitos que o tempo vai trazer para o seu corpo, para o seu físico, né? Aí ela fica com medo dessa ação do tempo sobre ela, e aí ela resolve ganhar o mundo. Não vou ganhar o mundo. Começa a malhar, entra numa academia, acorda cedo, corre na beira-mar, de noite malha mais uma vez, começa a ter vários parceiros, começa a viver várias paixões. Quer dizer, ela começa a entrar num processo de degradação moral terrível. Terrível. Por quê? Ela quer ganhar o mundo. Está querendo ganhar o mundo. Tipo assim, vou aproveitar enquanto dá. Já que não dá pelo lado bom, vou pelo lado mal. Mas eu vou fazer de qualquer jeito. Às vezes isso acontece com o pastor. Olha, quantas vezes eu já estive na iminência de perder a minha alma? Quantas vezes? Antes da graça de Deus. Eu tinha tanto poder nas mãos, tanto dinheiro, tanta gente me bajulando, tanto endeusamento, porque eu era endeusado. E aí, quando essas coisas acontecem, se você for estúpido o suficiente, você diz assim, caramba, olha, eu sou um homem de Deus espetacular, eu sou um homem de Deus perfeito, eu sou o santo dos santos, eu sou o ungido dos ungidos. Irmãos, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a entrar num processo de perder a minha alma. Enfrentei problemas no meu casamento. Por quê? Porque eu estava me tornando um homem insensível. Comecei a embolar pé com mão, a causar problemas na minha casa. Eu era o problema. Eu era o causador dos problemas. Eu lembro que um dia a minha esposa disse assim, não viaje. Não vá para essa viagem. Poxa, nós já estamos enfrentando problemas. Você que está querendo agravar mais ainda. E eu decidido aí, não sentia nada. Insensível por dentro. O meu filho, Rodrigo, na época tinha 4 aninhos de vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele com 4 anos, mas ele teve a percepção. E ele veio, abraçou a minha perna, ele pequenininho, e começou a gritar, papai não vá, papai não vá, papai não vá. E eu fui. Graças a Deus, meus irmãos, que lá na frente eu tive um pouco de sensatez e um dia eu fiz uma oração desesperada a Deus. Eu disse, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu estou para perder a minha alma, Senhor. Você já fez uma oração a Deus assim? Aquela oração que é uma oração de um momento de desespero.
Eu disse: Senhor, eu não tenho mais sensibilidade espiritual, eu estou vazio de Deus por dentro, eu estou ficando com a minha alma completamente anestesiada. Irmãos, eu cheguei perto de perder a alma. É aquela hora que você percebe que alguma coisa secou dentro de você. Alguma coisa secou. Você tem um corpo, você tem um espírito, mas é como se estivesse faltando algo que conectasse um ao outro. Falta uma alma. Esse é o problema disso aqui, ó. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês nessa manhã. Qual foi a última vez que você se emocionou de verdade? Se emocionou ao ouvir uma música? Se emocionou, por exemplo, ao ver crianças abandonadas na rua, dormindo embaixo de uma marquise, num sinal de trânsito, pedindo uma moedinha de 10 centavos para comer? Qual foi a última vez que você se emocionou com essas coisas? A ver um velho desamparado, gente morando em favela, em casa feita de compensado. Qual foi a última vez? Graças a Deus que eu tenho alma. Eu me emociono fácil. Você sabe qual foi a última vez que eu me emocionei? Vou dizer as duas últimas vezes. Fora essa agora. Fora essa agora. A antepenúltima vez foi ontem. Mesmo cansado, eu botei o meu celular para despertar, como eu sempre faço, para acordar 6 horas da manhã. Fui dormir às 2 da manhã gravando, estou com minha garganta queimando, de tanta gravação que eu fiz nesses últimos dias. Para que o senhor acordou então 6 horas da manhã? Para assistir a semifinal do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino no Japão, Brasil e Japão. E quando tocou o hino nacional, poxa, eu me emociono quando eu ouço o hino nacional. O Brasil perdeu os 2 primeiros sets, 2-0 para a japonesa jogando uma barbaridade. E o nosso time, as nossas meninas, viraram o jogo para 3-2. Alguém assistiu isso? Opa, tem alguns companheiros que assistiram. Que bom. Puxa, no final, ver aquelas moças se abraçando, chorando, as famílias, né? Quanto elas lutaram, quanto elas treinaram, quanto elas batalharam, quantas dificuldades tiveram que vencer para chegar onde elas chegaram ali. Essa foi a antepenúltima. Depois dessa, foi hoje de manhã. Acordei cedo. Está jogando agora Brasil e Rússia, a final do Campeonato Mundial de Voleibol Feminino. O Brasil nunca foi campeão do mundo com as meninas, né? Está jogando. Até alguns minutos atrás estava 2-1 para o Brasil. Viu? Puxa vida, quando elas perfilaram ali e tocou o hino nacional, as lágrimas, ó, começaram a cair. Graças a Deus que eu tenho alma. Então qual foi a última vez que você se emocionou com essas coisas simples da vida? Cheguei em Foz do Iguaçu, nunca tinha ido. Fui com a minha esposa, passamos 5 dias. Puxa vida, quando eu cheguei ali nas cataratas, que nós descemos do ônibus, que eu olhei para aquilo, não deu para segurar. Eu comecei a pensar, Deus, isso é obra das tuas mãos, isso é a prova de que o Senhor existe. E as lágrimas começaram a molhar o meu. Eu não tenho vergonha de chorar, não. Eu choro onde tiver que chorar, meu querido. Estou nem aí, né? Estou nem aí. Então qual foi a última vez que você se emocionou? Porque às vezes, irmãos, a pessoa está tão desalmada que ela nem tem mais sentimento para essas coisas. A pessoa vai ficando fria, uma pessoa indiferente, uma pessoa distante. A vida vai se tornando como se fosse um deserto para ela. Isso é terrível.
não tem mais emoção, não tem mais sentimento. É aquela pessoa que diz assim, não, 2 mais 2, 4 e ponto final. Não, às vezes você diz, 2 mais 2 é 4. Mas eu quero jogar 5 fora. Isso é a alma. Isso é emoção. Se você perder a tua alma, você vira uma máquina. Você vira um robô feito de aço. Às vezes a pessoa ganha um dinheiro extra, dinheiro qualquer. E ela diz assim, olha, a minha mente está dizendo que eu devo pegar esse dinheiro que eu ganhei, esse dinheiro extra, essa bolada aqui, comprar uma boa roupa, comprar uma joia, fazer uma viagem de férias, ir à Europa, ou mesmo na América Latina, mas tem alguma coisa aqui dentro de mim dizendo que eu também deveria ajudar pessoas necessitadas. E ela diz, olha, eu não sei nem porquê, mas de repente eu não resolvi fazer isso. Eu nem viajei, nem comprei aquela roupa, nem comprei aquela joia. De repente eu não usei esse dinheiro para ajudar pessoas. Irmãos, de vez em quando é bom fazer isso, porque senão a gente perde a alma. Nunca queira perder a sua alma. Olha, ao longo desses anos de vida ministerial, de vida espiritual, eu tenho ficado chocado ao ver como é que a igreja evangélica é uma igreja desalmada, uma igreja egoísta, às vezes até uma igreja torpe. Você sabe que eu fiz parte da seita universal do Reino de Deus, do Edir Macedo. E eu lembro como se fosse hoje. Isso aconteceu aqui em Fortaleza. Eu era o líder da seita no Nordeste. Eu era o diretor da rádio Irapuru. E um dia de manhã eu estava na rádio. E chegou um rapaz que era um pastor de uma igreja lá no Zé Valte, que nós chamávamos ele de Júlio Pintado. Porque ele era bem branquinho, assim como o pastor Erig, mas ele era cheio de sarda. A gente chamava ele de Júlio Pintado. Jogava futebol com a gente, aquela coisa de amizade. E ele chega, pediu para falar comigo, entrou no meu gabinete na rádio e disse, pastor Carlos, é o seguinte, o meu filho nasceu, o senhor sabe, que eu já lhe comuniquei, eu sei, Júlio, só que ele está com um problema. Ele pegou uma infecção hospitalar. E os médicos têm feito tudo para salvar o meu filho. Só que ontem à noite, a médica me chamou e disse, olha, seu filho só tem uma chance, se você levá-lo para um hospital particular. Aqui no hospital público, nós não temos mais recurso. Nós não temos os remédios que deveríamos aplicar. Aqui não tem. Tem que ser no hospital particular. Ele disse, eu vim falar com o senhor. O problema é que, apesar de todo o poder que eu tinha que ser submisso ao líder da seita. Eu não podia tomar nenhuma decisão no que diz respeito a dinheiro sem que fosse com o aval dele. Ele dizia sim, não, compra, não compra, paga, não paga, faz ou não faz. E eu digo, tá bom, faça o seguinte, espere um pouquinho que eu vou tentar falar com ele. E aí consegui falar com o senhor Edir Macedo. E contei o drama, digo, olha, está acontecendo isso, tal. E ele disse assim, e quanto é que deve gastar num hospital particular? Eu digo, olha, eu não sei, mas, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais. Aí ele disse assim, quanto é que arrecada a igreja desse pastor? Era uma igreja pobrezinha, lá no Zé Valte, pequenininha, olha como é cruel isso. Então arrecadava pouquinho. Quando eu passei o valor para ele, que eu tinha todos os valores, porque faz parte do sistema da Universal isso, aí ele disse, não. Manda ele ungir o filho dele com óleo. Ele não tem fé? Manda ele orar, rapaz. Que história de hospital. Dessa maneira. E eu mandei o rapaz entrar e disse, olha, acabei de falar com ele. E ele disse que não tem condições. Olha, uma seita rica, bilionária como é a Universal do Edir Macedo. E o rapaz começou a chorar na minha frente, pastor, me ajude.
Eu disse: Júlio, eu não posso fazer nada. Eu não posso ser submisso. Até então eu achava que ali era de Deus. Até então eu achava que esse cara era realmente um pastor verdadeiro. Eu não tinha conhecimento da verdade. Eu não tinha conhecimento da Bíblia. Eu era uma massa de manobra. Um inocente útil nas mãos desse homem. E eu fiquei chocado, eu fiquei triste, porque eu não podia fazer nada. Eu mesmo não podia, não tinha. E ele foi. 3 dias depois, o filho dele faleceu. 3 dias depois. Então hoje, você não vê mais, sabe, aquela coisa da igreja do amor, a igreja do carinho, a igreja da misericórdia, a igreja da bondade, a igreja do perdão. Hoje é a igreja da conquista. O que a gente conquistou? O que você conquistou? A mensagem da igreja evangélica, de uma maneira geral, é: eu posso, eu consigo, eu tenho, eu sou próspero. Ou não é assim? Não é essa a linguagem que se ouve aí todo dia e toda hora, ou não é? Eu não ouço mais as pessoas dizendo: eu sinto, eu amo, eu perdoo. Você não ouve mais as pessoas dizerem assim: olha, eu estou sentindo uma dor enorme no meu coração, porque estou vendo o meu irmão ali sofrendo, porque estou vendo o meu irmão ali passar uma dificuldade, porque estou vendo o meu vizinho numa situação extremamente difícil. O meu próximo, mesmo que esse próximo seja uma pessoa ímpia, você não vê mais isso. Uma igreja desalmada. A maioria das orações são orações sem alma. Olha, quanto tempo faz que você não chora numa oração ou na hora de ministrar um louvor a Deus? Sem ser naquele dia que você está angustiado por um problema. Porque quando a gente está afrontado por um problema, é fácil chorar, meu querido. É muito fácil, é muito simples. É muito fácil a gente chorar por nós mesmos. Até os cães choram por si mesmos, você sabia disso? Até os cachorros choram por si mesmos. Não, eu estou perguntando, eu estou me referindo àquele choro de solidariedade pelo próximo. Olha, isso sumiu. Isso desapareceu. As pessoas estão como se fossem máquinas. Sabe? Como se fossem máquinas. Olha, a irmã está doente, se internou. Ninguém vai visitar. Ninguém dá um telefonema. Ninguém é solidário. Ninguém sofre com os que sofrem. É uma frieza, é uma indiferença espetacular. Então, qual foi a última vez que você chorou numa hora de orar a Deus? Na hora de cantar um louvor a Deus, sem que você esteja angustiado. Porque estando angustiado é moleza, meu irmão. Olha, hoje, as orações são assim. Ó Deus, em nome de Jesus, eu decreto que o Senhor vai abrir uma porta de emprego para mim. Olha, é bom que o Senhor abra rápido, porque eu estou com muita pressa. Isso não tem alma nenhuma, querido. Isso é uma oração sem alma. Isso é uma oração sem sentimentos. Isso é uma oração sem nada, uma oração vazia. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Vamos lá no livro de Salmos. Salmo 51, versículo 1. Davi disse assim, orou a Deus e disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Irmão, só fala dessa maneira quem tem alma, quem tem sentimento. No Salmo 139, Salmo 139, olha a outra oração deste homem. Versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe, tu penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces
todos os meus caminhos. Olha, isso é uma oração de quem tem alma. Só fala com Deus dessa maneira quem tem alma. Então, por favor, faça uma reflexão. Será que você não está num processo de perder a tua alma? Será que você não perdeu a tua alma? Eu não estou falando de perder salvação, eu estou falando de sentimentos, de perder a capacidade de amar, perder a capacidade de sentir, perder a capacidade de ter misericórdia pelos outros, a capacidade de perdoar, a capacidade de sofrer com os que sofrem. Talvez seja por isso que Jesus começou o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, com as bem-aventuranças. Abra aí. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, só é humilde de espírito quem tem alma, quem tem sentimentos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quer dizer, os trogloditas, os violentos, esses não têm alma, esses não vão herdar nada, eles vão herdar o inferno, por toda a eternidade. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Gente que vai até o último dia de vida, sabe, nessa coisa de ver as pessoas serem transformadas pela graça de Deus, nessa coisa de ajudar o próximo. Não importa as consequências, não importa o lugar. Versículo 7. Isso aqui são virtudes, viu? E só pode manifestar essas virtudes quem tem alma. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha, a igreja evangélica, na sua maioria, não exerce misericórdia. Você pode ser a melhor pessoa da face da terra, você pode ser um homem ou uma mulher totalmente temente a Deus, vivendo uma vida de santidade, zelando pela tua vida espiritual, mas se um dia, por um motivo qualquer, você cometer um erro, você praticar um pecado, e esse erro chegar ao conhecimento da igreja, acabou a tua trajetória, acabou a tua vida, você está acabado. De santo vira demônio de um dia para a noite. Todo o teu passado, por melhor que tenha sido, olha, a igreja joga na lata do lixo. E você vai carregar esse estigma pelo resto da tua vida. Quem ouviu na rádio um e-mail que eu li, de um homem, casado, pai de filhos, chefe de família, mais de 18 anos de vida convertida a Deus. E um dia o pobre homem foi convencido pelos colegas da empresa que ele trabalha a ir participar de um almoço comemorando o Natal. Você sabe, chega essa época de dezembro, as empresas fazem isso, né? Se confraternizam, fazem o amigo secreto, organizam um almoço, organizam um jantar, para ver uma confraternização. E ele foi. E fez muito bem em ir. Só que ele disse que lá, na hora do almoço, um calor danado. Aí veio o garçom com uma bandeja cheio de copos de chopp. Era chopp, não era cerveja. Já no copo. E ele disse que, puxa vida, um calor. Eu digo que eu vou tomar um copo. Tomou um copo. Mas ele ficou com a sua consciência acusando. Puxa vida, não devia ter tomado esse copo de chopp. Ah, eu acho que eu errei, eu acho que eu pequei contra Deus, e não sei o quê. Aí ele resolve procurar o pastor da igreja e contar o seu drama. O pastor ouviu, disse, tá bom, vamos ver. E ele pensou que estava tudo certo. Chega no domingo, o pastor diz, irmão fulano, suba aqui no altar. Aí ele subiu, ele disse, puxa, o que é? Olha, igreja, esse irmão pecou contra Deus.
Esse irmão se juntou aos ímpios, se assentou na roda dos escarnecedores, bebeu. É um crente carnal, perdeu salvação. Deus já apagou o nome dele do livro da vida, a não ser que ao longo desse ano ele se arrependa e olhe lá. Pode ser que tenha uma chance de Deus escrever outra vez o nome no livro da vida. Esse é o pensamento. E ele disse: pastor, eu queria cavar um buraco e desaparecer e não tinha como fazer. Morto de vergonha, humilhado, execrado. As pessoas olhavam para mim assim, como se eu fosse um criminoso, como se eu fosse o mais vil dos homens. Depois mandou eu descer do altar, ninguém olhava nem para mim. Terminou o culto, todo mundo saiu de perto de mim, eu fiquei sozinho. Nenhuma palavra de carinho, nenhuma palavra de conforto, nenhum ato de bondade, nenhum ato de misericórdia. Ah, e tem mais. O pastor disse: você está suspenso da igreja por 6 meses. Ele disse: pastor Carlos, fazem 3 anos que eu não ponho os pés em igreja nenhuma. Não estou vivendo uma vida de pecado, estou bem com Deus, mas eu estou sentindo falta, pastor. Eu estou sentindo falta de congregar. Eu estou sentindo falta de ouvir a palavra. Eu estou sentindo falta de louvar. Sozinho é muito ruim. E pediu que eu desse uma orientação para ele. Essa é a imagem do sistema religioso. De santo, vira demônio. Eu dediquei 15 anos da minha vida a seita universal. Até o dia que Deus me tirou de lá. Aí no dia que eu tive a coragem, que ninguém tem, de chegar de público e dizer por que eu estava saindo, dizer quais eram os motivos, dizer que era um movimento que aceitava dinheiro do narcotráfico, que recebia dinheiro de droga da Colômbia, e eu estive lá. Não trouxe, porque eu disse: não levo, isso eu não faço. E o cafajeste do Edir Macedo disse: para Jesus até gol de mão vale. E fui tão homem, que tem gente que não é homem, não honra nem as calças que veste. E quando eu fui depor na Polícia Federal, eu disse: olha, é verdade, e minha mulher trouxe. Inocente, coitadinha, não, olha, se tiver errado, a gente entrega nas mãos de Deus, porque lá tem esse papo. Não, está achando que está errado, faça e deixa nas mãos de Deus. É comigo, eu me responsabilizo. Vai nessa para você ver. Irmãos, na hora que eu fiz isso, o sujeito ficou com um ódio tão grande que ele deu ordem para que eu fosse caluniado em todo o Brasil. No Brasil inteiro. Quando eu tive a coragem de falar a verdade, acabou. Até hoje. Já fazem mais de 20 anos. Todo o sistema religioso desse país me odeia. Ele traiu a igreja, porque eles consideram a seita universal igreja. Ele não vale nada, ele não podia ter feito isso, mesmo que fosse errado, ele devia ter guardado para ele. Olha, quando eu saí, mesmo que eu tivesse feito o que eles disseram que eu fiz e eu não fiz, mas vamos imaginar que eu tivesse feito, ainda assim, era para ter sido alvo de bondade, de misericórdia, de perdão, ou não era? Olha, ninguém nesse país quis me ouvir, eu não vi nenhum ato de bondade, eu não vi nenhum ato de misericórdia. Pessoas da nossa família que até hoje frequentam lá, que são bispos de lá, bispo Paulo Roberto Guimarães, é parente nosso, casado com a prima da minha esposa. Bispo Renato Maduro, pessoas que eram minhas amigas, olha, laços familiares, nem um telefonema. Porque o esquema é o seguinte: se ferrou, deixa eu ficar do lado de cá que o poder está aqui. Deixa eu me agarrar no saco do Macedo, porque no dele eu caio. Ele agora não tem mais poder, ele agora não tem mais o que me dar. Agora quem tem é aqui. Até hoje. 20 anos se passaram. Nem um telefonema, nem para dizer: você fez isso, se fez, se arrependa. Olha, vamos orar. Olha, vamos se consertar com Deus. Por isso que eu disse, a igreja evangélica é uma igreja sem alma. Já perdeu a alma e faz tempo.
Mas não é de hoje não, já faz muito tempo. Eu quero terminar esse recadinho de Deus em 2 de Samuel, por favor, abra, capítulo 24, versículo 10. É interessante porque Deus estava me dando essa mensagem para eu trazer à igreja, essa coisa de perder a alma, e Deus me mostrando que a igreja evangélica tornou uma igreja sem alma. E quando foi sexta-feira de manhã, eu desci, coisa que dificilmente eu faço. Aí estava aqui o irmão Carlos, o marido daquela irmã ali, está trabalhando hoje de manhã ele. E ele estava aqui dedilhando o teclado, sabe? E eu comecei a conversar com ele, ouvi o que ele estava... Eu digo, olha, passa esses hinos para os irmãos da igreja, para o louvor da igreja. Eu quero renovar os hinos da igreja, os louvores da igreja. E ele tocou um hino ali, que me tocou profundamente. Eu digo, puxa vida, todas as vezes que Deus me dá uma mensagem para a igreja, Deus confirma essa mensagem de alguma forma, de alguma maneira. Às vezes de manhã a pessoa vai no meu gabinete, conta um problema, situação que tem a ver com aquela mensagem, que tem a ver com aquela verdade que vai ser proclamada. Daqui a pouco vocês vão ouvir esse hino, viu? Você vai entender a letra desse hino. Mas vamos lá. 2 de Samuel, capítulo 24. Davi tinha cometido um erro, ele fez o recenseamento do povo, e Deus proibia que se fizesse isso. Ele tinha que confiar em Deus, não era confiar em números, né? Mas ele fez, cometeu um pecado. Aí, no versículo 10, ele diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e deu conhecimento a Davi, né? Olha, Deus mandou dizer o seguinte, para você escolher, qual é a punição que você quer? Você quer que 7 anos de fome venham à tua terra, ao teu país, ao teu povo? Ou você quer que por 3 meses você fuja de diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou você quer que por 3 dias haja peste na tua terra? Pense aí e veja que resposta você dá para aquele que me enviou. Que resposta você dá para Deus? Davi pensou nessa, puxa vida, o que eu decido aqui? 7 anos de fome é muito tempo. Uma peste pode dizimar uma nação, olha, num piscar de olhos. Ou apenas 3 mesezinho fugindo dos teus inimigos e eles te perseguindo. O que é que você quer? Então disse Davi a Gade, versículo 14: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens não caia eu. Aleluia. Ele disse, olha, sabe de uma coisa? É melhor cair nas mãos de Deus, porque Deus, por maior que seja a punição, Ele é misericordioso. Os homens não têm misericórdia. Os homens não vão ter nenhuma misericórdia comigo. E essa foi a resposta que ele deu para Deus. Versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Deus disse, então tá bom, vou enviar uma peste. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jabuseu. Olha, Davi sabia que os seus inimigos iam ser impiedosos, que eles em nenhum momento eles iam ter misericórdia de Davi. A gente até entende isso aqui
Porque a gente sabe que os inimigos de Davi eram ímpios, eram sementes da perdição, eram filhos do diabo. A gente entende. Tudo bem. Mas, irmãos, hoje, esta mesma falta de misericórdia que Davi percebeu nos homens ímpios, está aí na vida da maioria daqueles que se dizem de Deus, da maioria daqueles que estão dentro dos templos, na maioria daqueles que se dizem pastores, na maioria daqueles que carregam Bíblia debaixo do braço. E isto é inconcebível. E por que que está assim? Porque não deram ouvidos ao que Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso, outro dia, eu acordei de madrugada, fazia um pipizinho, e depois voltei, me deitei, meu neto estava do lado. E sempre que eu acordo de madrugada, eu faço uma oração a Deus. Eu oro, às vezes deitado mesmo. E eu disse assim: Senhor de Jesus Cristo, olha, meu Deus, eu aceito perder tudo que eu tenho. Se um dia o Senhor desejar que eu perca tudo que eu tenho, não tem problema. Mas por favor, meu Deus, não permita nunca que eu perca a minha alma. Nunca permita que eu perca a minha alma. Eu não estou falando de inferno, porque para o inferno eu não vou mesmo, meu irmão. Inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Eu sou um homem lavado, remido, glorificado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu estou falando de perder a capacidade de amar, de perder a capacidade de ser misericordioso, de ser perdoador, de perder a capacidade de amar os meus inimigos. Eu estou falando de perder a capacidade de me emocionar, de perder a capacidade de sofrer com os que sofrem. Eu digo: Deus, nunca me deixe perder a minha alma, porque se eu perder isso, eu viro um robô, eu viro um ser sem vida, eu viro uma máquina. Eu não quero ser máquina. Eu não quero. Olha, graças a Deus, que dos erros que eu cometi no meu passado, e foram muitos, eu recebi a disciplina de Deus. E por isso eu estou hoje aqui. Porque se eu dependesse do julgamento dos homens, eu estava acabado. Eu jamais poderia pregar o Evangelho. E olha que, quando eu digo os muitos erros que eu cometi, os erros que todos vocês cometem, igualzinho. Fiz nada de excepcional, não roubei ninguém, não matei ninguém, fiz nada disso. Mas errei, cometi falhas, trouxe sofrimento para minha casa, fiz a minha mulher sofrer, fiz meus filhos sofrerem. Graças a Deus, que a exemplo de Davi, eu disse: olha, que venha a disciplina de Deus sobre a minha vida, porque Deus é misericordioso, e uma hora Ele me restaura. Se eu cair na mão dos homens, principalmente dos homens ímpios, ou desse sistema religioso perverso, nojento, falso e hipócrita, eu nunca mais serei ninguém na minha vida. E hoje eu sou um profeta de Deus, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu queria que você olhasse para dentro de você mesmo e perguntasse se você ainda tem alma. Porque às vezes eu percebo algumas pessoas um pouco tanto sem alma. Às vezes eu percebo pessoas frias, distantes, indiferentes, que não são bondosas, que não são misericordiosas. Às vezes essa falta de alma se evidencia em relação à igreja, né? As pessoas são indiferentes. Irmãos, perca tudo na vida, mas não perca a tua alma. Não perca a tua alma. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus Cristo.
Fecha os teus olhos.